Tá. Oi! Eu, Camila. Eu, Raiane. E eu, Milena. A gente vai contar sobre o livro Autobiografia de Oliver Sacks. Sacks. Pode continuar. Não sabemos o certo como é que se pronuncia. Mas então, a gente vai contar um pouco sobre o livro de Tchutchukstene. É as memórias da infância química. Ele tá dividido em 25 Capítulos. O primeiro capítulo é Tchutchukstene. E a primeira frase já é ele que lembra as primeiras lembranças dele na infância dele, que os metais tinham uma grande ligação para ele. Então, cada metal acabava trazendo uma lembrança da vida dele. Só que a mãe dele se cansava demais com isso. Então, ele pedia muita ajuda do tio dele, o tio Tchutchukstene, que é o tio Dave, na verdade. E ele chamava muito do tio Tchutchukstene porque eles tinham uma loja, né? E aí, até no capítulo 18 eles falam disso, que ele e o tio eram sócios ele e o tio Abe, o Dave e o tio Abe, eram sócios da Tuxton Light. No segundo capítulo vai começar, o subtítulo do segundo capítulo se chama 37. Ele conta um pouquinho da casa dele, que o número da casa dele era 37. Então eu acho que é baseado nisso. Ele conta muito que a casa dele era bem grande, era uma casa bonita, que aí ele diz mais ou menos como era a casa. Então, o terceiro capítulo, ele conta, o subtítulo é Exílio. E ele conta um pouquinho que tem com a função da Primeira Guerra, a família dele, os pais dele, mandaram ele para um internato, se chamando Bryfeld, acho que é isso. E ele foi com um amigo dele chamado Michael. Eles ficaram sempre juntos, só que o Michael era uma criança terrorista, não parava quieto. E lá eles não eram bem cuidados, ele se sentia mais livre, que ele gostava que, dependendo do tempo, eles conseguiam ir pra rua, num pátio, uma estância que tinha ao lado. Ele voltou pra casa e viu que a casa dele estava totalmente diferente, que os pais dele estavam meio que alugando a casa, emprestando para as pessoas ficarem lá, na função da guerra. E ele viu que a casa dele estava totalmente diferente do avesso, tinha pessoas diferentes, coisas diferentes. Pra ele, aquela lá não era mais a casa dele. E em um dos capítulos mais pra frente, é um momento da vida dele onde ele tá apaixonado por fotografia. Ele fala que quando ele retornou pra casa, uma das coisas que ajudou ele a se sentir em casa de novo e ver que as coisas que tinham sumido pós a guerra foi justamente ter comprovações por foto de que aquelas coisas que sumiram da casa dele estavam lá. Aquela escola dele foi fechada porque muitas crianças estão reclamando dos pais que estavam apanhando, que era ruim, que não era tudo aquilo que eles imaginavam. Sim, ele acabou mudando de escola, ele se sentiu meio incomodado dele trocar de escola, porque ele se sentia mais preso, como eu não sei como dizer, tímido, ele se sentia tímido na nova escola. Lawrence College, acho que tá certo. E aí ele lia muitos livros e ele começava a contar umas histórias e as pessoas achavam que era mentira dele essa história, que ele inventava demais, mas ele era muito fantasioso, então ele criava demais. A gente vai pro quarto capítulo e o subtítulo do quarto capítulo é O Metal Ideal. Ele era apaixonado por metais, plantas e números naquela época. E o tio dele começou a ver que tava sentindo falta dele e ele tava sentindo saudade dele, porque ele sempre foi mimado pelo tio dele. E o tio dele começou a ver novas criações, tava tendo novas ideias, e aí eles viram que novos metais estavam sendo criados. E um dos metais mais importantes, que foi naquela época que tava nascendo, foi a platina. Que é o quinto capítulo e diz a luz para as massas. A luz das massas. Ele adorava a química, o tio dele, a família dele. Ele começa a lembrar da família dele, de toda a família, tio, tia, da função da química. E ele fala um pouquinho da loja deles. Vai pro sexto capítulo e o subtítulo é A Terra da Estibina. Se eu não me engano é isso, certo? Ele conta um pouquinho que depois dos cuidados de babás, das escolas, essas coisas, ele
ele era uma criança agressiva. E aí ele sempre queria estar no meio de uma briga, ele não era uma criança calma. Mas depois dele passar pela aquele internato, ele começou a ter medo dos colegas, de tudo. Tem um capítulo e o subtítulo é Reações Químicas. E aí, antes da guerra, a família dele, os pais dele, mostravam muito da química para ele. E aí, ele gostava muito de ver os cristais, as coisas assim dentro da casa dele. O tio dele mostrava muito os experimentos. E ele acabou criando um pequeno laboratório na casa dele, nos fundos de casa. A gente vai pro 8º capítulo, que é Fedores e Explosões. Que aí ele também conta um pouco que quando ele os pais dele proibiram ele fazer alguns experimentos em casa, porque ele poderia explodir a casa inteira. Agora a gente vai falar do capítulo 9, que é onde basicamente ele conta um pouco da história do pai dele, das consultas domiciliares que ele fazia porque ele era médico, e ele inicia falando da difícil relação que ele tinha com o pai dele. Quando o pai dele levava ele junto para as consultas domiciliares, aí ele conta que às vezes o pai dele não deixava ele entrar junto, ele ficava na sala ou na cozinha conversando com as pessoas. Depois a gente já passa direto para o capítulo 10, que é onde ele inicia falando sobre a química, da importância que o tio dele teve sobre a influência do seu pensamento químico, que muito do modo que ele pensava quimicamente vinha do seu tio. Fala quando montou o seu primeiro laboratório, onde buscava aprender sobre a história da química e descobrir como que os químicos fizeram tudo, como que eles descobriram tudo que já era visto até então. Diversos experimentos que ele fez durante esse capítulo também, e especifica o quanto o tio dele incentivou e sobre várias sugestões que o tio deu. Vamos para o capítulo 11, que é onde ele conta sobre a história de seu tio, do tio Dave. Conta sobre a primeira vez que ele ouviu falar como químico do seu tio, que é o que eu já tinha falado antes, fiz um comentário para a Milena, que é quando a mãe dele leva ele no museu e ele vê a lâmpada do seu tio e ela explica como funcionava. Foi ali que ele começou a pensar, não no seu tio como químico, mas nele como químico. Ele começou a gostar dessa área. Aí a gente vai para o capítulo 12, que se chama Imagens, que Oliver fala sobre o momento que ele estava apaixonado por fotografia. Ele era muito curioso e muito apaixonado. Diz que o que fez se apaixonar pela fotografia foi os elementos químicos que ela precisava. O capítulo 13, ele basicamente conta sobre o químico Dalton, fala um pouco sobre Thomson, Boyle, Newton, só que eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente já viu isso em um outro vídeo que a gente fez sobre Mendeleev. Aí vamos para o capítulo 14, então, que é onde mais uma vez sua curiosidade e o amor vêm à tona. Oliver se mostra apaixonado pela eletricidade agora, que no capítulo anterior ele fala, onde está fala sobre Dalton, ele também fala um pouco sobre a eletricidade, que nesse capítulo agora mostra que ele está apaixonado pela eletricidade. Depois a gente já pode ir para o capítulo 15, que é onde ele fala bastante sobre sua família e as questões religiosas. Capítulo 16, que ele relata a maravilhosa experiência das visitas ao museu, onde estava a tabela periódica de Mendeleev, e explica um pouco sobre ela nessa parte também. Fala que... Nós voltamos com a Raeli agora. Então, no capítulo 17 ele conta vem com o subtítulo de espectroscópio de bolso, que naquela época não tinha, ele queria ver, se ele pudesse ver tudo mais de perto e como era no espectroscópio normal que ele via, seria tudo mais fácil. Até que um dia, então, criaram finalmente o espectroscópio de bolso e ele via tudo que ele queria, tudo que ele imaginava como era antes, tá? Basicamente isso.
No capítulo 18, Fogo Frio, ele conta um pouco de cada tio, o que cada tio fazia, da tia Lee, que era botânica, do tio Dave, que era químico, e do tio Abe, que era físico, isso. E ele fala da sociedade dos dois, como eu já tinha falado antes, que o tio Abe e o tio Dave eram sócios na Tuxton Light. Ele conta do fósforo, de todos os químicos e físicos que pesquisaram sobre o fósforo, que para eles era mágico aquilo, que era como as luzes dos vagalumes. Ele conta também da luminescência, da fosforescência, das lâmpadas. Ele fala 18. O capítulo 19 vem com o subtítulo de Mamãe. Ele fala da paixão que a mãe dele tinha pela medicina. E ele fala que a mãe dele queria que ele fosse um médico que nem ela, que ela tinha trocado para obstetrícia? Isso. Obstetrícia. Ele até conta que ele gostava de escutar, mas ele tinha muito medo de querer ver. Aí às vezes a mãe dele dizia assim, tá, 2 dedos de dilatação. E ele achando que era um código, alguma coisa assim. Depois, com o tempo, ele acaba descobrindo que era... É basicamente isso que fala da paixão da mãe dele pela medicina, e fala que a mãe dele queria que ele fosse muito um médico, mas que aquilo não era pra ele porque ele não tinha o paixão que a mãe dele tinha. Bom, no capítulo 20, Raios Penetrantes, começa falando do tio Abe, que ele tinha uma pesquisa com raios catódicos e que ele achava aquilo muito legal, e ver os raios entrando nos tubos era muito impressionante para ele. Foi quando ele foi quando o tio dele deu liberação para ele trabalhar no laboratório do tio. Foi aí que então Hodgins começou também a fazer as pesquisas com raios catódicos, publicou seu primeiro artigo sobre os raios X, porque ele não sabia o nome daqueles raios, então ele batizou de raio X. Ele publicou seu primeiro artigo e logo em seguida os jornais de todo mundo já estavam postando sobre aquele artigo e falando. Aí no capítulo 21 fala sobre, que vem com o subtítulo O Elemento de Marie Curie, fala sobre a história da Marie, como a gente já viu na nossa resenha, na nossa primeira resenha. Conta direitinho a história da Marie e ele fala que a sua mãe, a mãe dele, conheceu a Marie. E que o primeiro livro que a mãe dele deu pra ele foi da história da Marie. E que então ele ficou tão impressionado e gostou tanto da história da Marie que ele gostou e foi assistir o filme da Marie. Capítulo 22, Cameroon, conta que foi quando eles foram viajar. Ele e o pai e a mãe dele foram viajar para a Suíça, e depois de 6 anos de guerra, lá era o único lugar que não tinha guerra, e logo em seguida já começa as aulas, só que ele mudou de colégio. E aí um dia ele tá lá na biblioteca lendo e um menino se aproxima dele e ele faz amizade com esse amigo. Se apaixonar pela biologia, eles têm uma paixão enorme pela biologia, tanto que eles conhecem um novo professor, eles têm um professor que todo mundo odeia, sabe? Aquele professor que todo mundo odeia, e eles começam a gostar do professor que era professor de biologia. Então, esse professor de biologia faz eles se apaixonarem pela biologia marinha. O capítulo 23, com o nome de O Mundo Desencadeado, ele fala basicamente de como é cada camada dos elementos radioativos e as meias-vidas, de cada elemento tem sua meia-vida, cada um, e aquilo tudo. Capítulo 24, Luzes Brilhantes, ele fala, será que Deus conseguiu criar o mundo com 50 elementos apenas? Então, o capítulo 23, ele conta de cada elemento, de cada cientista, e cada químico que pesquisou de cada elemento, ele conta de como, cada descoberta. Ele conta de Dalton, ele conta dos átomos, ele das conta pesquisas. das pesquisas. Ele fala dos elementos e como Deus criou o 24. E a gente encerra com o último capítulo, que é o 25, que é o fim do romance. Ele acha que acabou o amor dele pela química, mas ele acaba criando um romance com outras coisas.
Eu acho que é isso, né, gurias? Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela atenção. Não tem como ficar bem depois pós-guerra, no meio de uma guerra, vendo tudo isso que ele vê, família toda aqui, precisa ser muito complicado. Sim. E os pais médicos quase não paravam. Não, em e casa. ainda Aí ele foi pro internato. a pressão dos pais sobre ele, pra ele ser médico. Sendo que ele odiava a medicina, não odiava, mas ele tinha muito medo da dissecação dos corpos. Ele tinha receio disso, de ver aquilo. E uma parte do livro ele fala também que uma das coisas que incomodava, tipo, a mãe dele e o pai dele tiveram que passar um tempo fora pós a guerra pra atender as pessoas e eles passaram muito tempo fora, só que não tinha acabado tudo totalmente.